Olá, bom dia quem estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é João Luiz, eu sou integrante do grupo 30 da pós-graduação em APRADEV de 2025 e eu vou estar aqui apresentando o nosso projeto da fase 1 de Machine Learning, onde o foco é prever custos médicos com base no conjunto de dados. Ou seja, identificar quais os fatores que mais influenciam no valor final cobrado do seguro de saúde. Fatores esses como a idade, o gênero, o índice de massa corporal, IMC, número de filhos, região e se a pessoa é fumante. Aqui eu tenho o nome dos integrantes do grupo, o URM deles. Logicamente a gente vai entregar isso aqui na versão final, lá na plataforma, junto com o vídeo e também com esse código aqui. Eu separei aqui por tópicos a introdução, eu vou passando meio que superficialmente pelo código. O intuito não é mostrar cada linha, o que está fazendo cada gráfico, mas dar uma visão geral até para o vídeo não ficar muito longo. Mas vamos lá. O primeiro aqui a gente está importando o Pandas para manipulação de dados. A gente carrega o arquivo seguro.csv. Esse arquivo foi gerado, tá? Ele não é um dado real. Ainda assim, eu quis criar uma nova coluna. A gente sabe que alguns países, como os Estados Unidos, faz essa análise de gastos mais anual. Aqui no Brasil é mais comum a gente fazer os ganhos e gastos mensal. Então, eu achei que seria mais uma visualização mais amigável ali via mês e também colocando a sigla que é R cifrão, que é a sigla que a gente usa aqui para o real. Aqui eu também estou exibindo as 10 primeiras linhas onde ele identificou o maior encargo. Indo aqui para a análise inicial de dados, a gente faz a validação se não existe nenhum nulo na coluna. A nossa planilha, nosso arquivo não tem nenhum nulo, nenhuma das colunas. A gente valida aqui o tipo de cada dado, né, de cada coluna. Tenta detectar outliers. Para isso a gente faz primeiro uma descrição para poder avaliar com base, a gente pode ter alguma noção do que buscar para identificar esses outliers. Nesse describe a gente tem dados como a quantidade total, a média da coluna, o desvio padrão, o menor valor da coluna, o primeiro quarto abaixo de 25, o segundo abaixo de 50, o terceiro abaixo de 55 e o maior valor da coluna. Eu vou passar aqui algumas informações, como por exemplo a quantidade geral dos dados, mais de 145 mil registros tem nessa base de dados, o valor máximo de um encargo mensal aqui 5.484, a média 3.737, enfim. A gente está usando aqui o Boxplot para visualização gráfica, que é uma boa ferramenta para detectar outliers, considerando o encargo mensal geral dos custos médicos. Aqui a gente tem uma média que fica concentrado entre 3.300 e 4.300 e alguns outliers aqui ele identificou acima de 5.300, com custo médico bem alto. A gente fez aqui o Z-Score, que é um método estatístico baseado na média e desvio padrão, onde ele identificou aqui 12 outliers. E também usamos o IQR, intervalo interquartil, baseado nos quartos, né? Onde identificou 21 outliers. Partindo aqui para a visualização dos dados, eu coloquei alguns dados para a gente analisar, né? Novamente, eu vou só citar eles, mas eu não vou ir muito a fundo. Aqui, esse gráfico primeiro, estou avaliando qual a porcentagem de um determinado valor foi encontrado, por exemplo, 5.000.
0,25% de todos os dados tem o valor de 5.000. Aqui também tem um gráfico de idade, também com uma porcentagem, indo de 18 até 78. A distribuição por filhos, indo de 0 até 5. A distribuição do IMC. Os gráficos de fumantes e não fumantes. Nesse caso aqui, além da porcentagem, eu coloquei a quantidade também de registros que ele encontrou nos dados. A grande maioria, que é 80% como não, e 20% como sim, em média, né? E também as unidades deles aqui. Aqui também tem um gráfico da região, sendo majoritariamente aqui no Sudeste, quase metade dos registros encontrados, e também a porcentagem e a quantidade. Aqui a gente usa um box plot para ver avaliar o custo por gênero. Tem alguns outliers aqui em feminino, também no masculino. No masculino está mais concentrado, mas a média aqui, a grande maioria, ali entre 3.300 e 4.300, como eu havia mencionado acima, né, não tem uma diferença significativa, pode-se dizer. Então, pela categoria gênero, eu acho que não tem essa diferença no valor final dos encargos. Tem aqui uma análise de relação para ver se não tem nada fora do normal, como por exemplo um jovem de 18 anos ter 5 filhos, seria bem estranho, atípico, né? Aqui a gente tem análises cruzadas. O que a gente até então identificou que o que mais impacta é o hábito de fumar e a idade avançada. E esse gráfico aqui serve justamente para mostrar isso. Por exemplo, a idade vai estar sempre aqui subindo os custos. Independente se fuma ou não, a idade vai estar avançando os custos, só que um detalhe aqui, se a pessoa fuma, que tem uma legendinha, né? Sim e não. O sim, ele já com 18 anos, né? Posso dizer, 18 anos equivaleria aqui uma pessoa que não fuma, mais ou menos uns 42, 43 anos, pagaria o mesmo custo médico só por essa questão do hábito de fumar. Então eu acho que é o que mais impacta, mas independente disso, a idade também impacta. A gente consegue ver nesse gráfico, né? Conforme a região e o número de filhos, a gente pode ver com mais filhos também os custos aumentam. E aí aqui a gente vê o porquê dessa base gerada. A gente consegue perceber perfeitamente como está uma escadinha aqui de 0, 1, 2, 3, 4, 5 filhos. Provavelmente, talvez uma base real não desse essa dimensão assim. Mas enfim, foi só algo que a gente identificou aqui. Está muito perfeitinho, né? Tá exatamente em cada uma das regiões, Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-Oeste, Norte. Está sempre subindo direitinho aqui. O número de filhos vai aumentando os custos. Aqui a gente tem o gráfico de dispersão. No caso aqui, para ajudar a perceber que fumante e idade aumenta os custos médicos. Eles variam, né, conforme a idade, mas independente disso, sobe e fumante também sobe. O fumante sempre estando maior, né? Aqui também tem um gráfico de dispersão do IMC, que também dá um certo aumento, né, conforme vai aumentando o índice de massa corporal. Aqui a gente colocou uma tabela, né, do que quer dizer esse 20 até 35, no caso 18 até 40.
Aqui a gente faz um pré-processamento dos dados, porque alguns dados, por exemplo, fumante está nos nossos dados como sim e não. Para converter para número, a gente coloca 0 e 1, né? Um booleano de 0 e 1. Por exemplo, a região, são 5 regiões no Brasil, então a gente vai de 0, 1, 2, 3, 4. Aí aqui a região está indo de 0 até 4. Quantidade de filhos também vai de 0 até 5. Aqui tem exemplificando de 0 a 5. Enfim, só para mostrar que ele realmente está convertendo os dados que antes eram texto para variáveis, né? Variáveis numéricas. Aqui tem uma análise de correlação entre os features e o target, considerando quanto mais vermelho, mais influencia nos dados aqui, nos enclavos, aliás. Aqui na categoria 9, categoria 9, a gente está treinando e comparando os modelos, considerando 80% para treino e 20% para teste. Algumas formas de modelo aqui, como MSR, MSE, MAP, MAI, R2. Aqui a gente também colocou como identificar, saber o que quer dizer os dados, né? Por exemplo, o MSE é inferior indica um ajuste entre o modelo dos dados próximo de 0, ou seja, quanto mais próximo de 0, melhor, mais perfeito está essa análise, esse modelo. E quanto mais superior, quanto mais perto de 1, pior está o modelo. E aí aqui tem uma descrição de cada um deles. Separação de treino e teste, aqui questão de teste 20%. Aqui a gente já rodou os modelos, alguns como Linear Regression, Bayesian Ridge, Lasso, Hubbard Regressor, Handle Forest Regressor e Decision Tree Regressor. Apesar, assim, analisando, por exemplo, 0.18, sei lá, 18%, apesar desses modelos não apresentarem alta precisão, a gente identificou como problema disso a base e não os códigos que a gente fez aqui. Então a gente decidiu por manter esse mesmo nível de precisão. Tá? Aqui o modelo de regressão linear, treina o modelo dos dados, strain, ytrain, faz previsões dos dados de teste, x-test, armazena predictions. Cálculo da média variável alvo, com a nossa conclusão aqui, considerando que a média dos encargos é de 3.737 mês, né? Uma margem de erro média de 851 pode ser considerada aceitável. Esse resultado foi alcançado pelo modelo Hubbard Regressor, que apresentou o melhor desempenho dentre as opções avaliadas com base nas métricas utilizadas. Bom, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso código, né? O nosso machine learning, nossa análise. No fim, a gente pode concluir também, né, que os mais que impactam são mesmo a idade e o hábito de fumar, com uma subida também, considerando o índice de massa corporal e o número de filhos, né, como eu mostrei no gráfico. Mas é isso, o trabalho é esse. Eu vou finalizando por aqui. Obrigado.